noite, meus salgadeiros e minhas salgadeiras. Tô com saudade de vocês, viu, meninas e meninos? Muita saudade mesmo, meus amores. E aí? Como é que estão as nossas vendas? Estamos bombando nas vendas aí? Gente, janeiro e fevereiro, a gente já sabe que é um mês muito mais devagar do que os outros meses do ano, né? Então é mês da gente, correr atrás pra gente vender mais, faturar mais e conquistar clientes, meus amores, conquistar clientes. Afinal de contas, né? Nós, salgadeiros e salgadeiras de sucesso, nós nos colocamos à disposição dos nossos clientes e para isso a gente oferece um salgado de baixo custo, um salgado de qualidade e um salgado onde a gente equilibra massa, equilibra recheio e entrega para o nosso cliente a nossa melhor versão. Não é verdade, meus amores e meus amores? Antes da gente começar, recadinhos básicos. Meninas e meninos que não estão participando ainda da nossa lista de transmissão, viu? Nós temos uma lista de transmissão onde todos os dias eu envio dicas valiosas para esses salgadeiros e para essas salgadeiras. Dicas de precificação, de fotos, dicas aonde você equilibra massa, equilibra recheio, aonde você organiza a sua produção e aonde você fatura. É lá nessa lista de transmissão onde que eu passo as principais dicas. Para quem ainda não está na lista de transmissão nossa, na página aí tem o telefone da Gislene Cabral, manda um oizinho que eu te adiciono lá, tá bom? Então, vamos lá? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Gislene Cabral, sou salgadeira e eu ensino pessoas comuns ou salgadeiros que já trabalham com salgados a como lucrar e faturar com salgados. Ensino a produção de salgados, ensino técnicas de vendas, ensino técnicas de fotos, ensino precificação e ensino vocês a lucrarem com salgados. Por que eu faço isso? Porque, gente, eu trabalho com salgados há mais de 10 anos, meus amores, exclusivamente com salgados de baixo custo. E é por isso que eu posso estar aqui falando para vocês e passando todas essas dicas que são de extrema importância para, de fato, você lucrar e faturar com seus salgados. Tá bom? E a gente vem hoje com uma receita que exclusivamente, gente, essa não é uma receita de salgados de baixo custo. Mas uma aluna minha me pediu se eu tinha uma receita de pão de queijo frito. Eu até falei para ela, olha, eu não tenho a receita de pão de queijo frito, mas eu vou pesquisar, vou testar e vou trazer para vocês aqui um pão de queijo frito que você pode então rechear e tá disponibilizando aí para seus clientes. E olha só, resultado é maravilhoso mesmo, viu? É uma delícia. Não fica um pão de queijo gorduroso, tá? Ele não fica um pão de queijo gorduroso. E de fato fica sequinho e é uma delícia. E você mais ainda, você pode rechear ele com goiabada, pode rechear ele com presunto e queijo, pode rechear ele com frango com catupiry, pode rechear ele com presunto. Vai rechear seu pão de queijo com o que você sentir vontade, com o que te agrada mais. Pode fazer recheio tanto doce quanto salgado, que fica maravilhoso. Vamos lá, meus salgadeiros, receitinha. Não se preocupe com a receita, eu vou passar aqui, mas depois eu coloco lá no YouTube, Gislene
Gislene Cabral, para quem ainda não curtiu lá, não se inscreveu na nossa página lá no YouTube, tem a receita completinha lá, tá bom? Depois eu mando o vídeo para lá e vocês pegam a receita completa. Eu trouxe aqui 400 gramas de polvilho. Aqui eu coloquei 200 gramas de polvilho doce e 200 gramas de polvilho azedo. Gislene, precisa ser os dois? Não necessariamente. Você pode estar fazendo com um único tipo de polvilho. Tanto doce quanto azedo não vai fazer diferença nenhuma aí no sabor da sua massa. Para esses 400 gramas, eu trouxe 400 gramas de mussarela ralada. Gislene, mas pão de queijo a gente não faz com queijo curado? Sim, meus amores, nós fazemos sim, mas com a mussarela, porque eu sei que em muitas regiões vocês não vão conseguir encontrar o queijo curado, aquele queijo meia cura. Então, eu trouxe para vocês verem que com a mussarela fica perfeito também, tá? Não precisa deixar de produzir seu pão de queijo por falta do queijo meia cura. A mussarela vai dar um resultado excelente aí. Então, o que a gente coloca aqui? 400 gramas de polvilho, tanto doce quanto azedo. Eu coloquei os dois, mas você pode usar só um. 400 gramas de mussarela ralada. A gente coloca na nossa massa. Junto com isso, eu coloco também 50 gramas de parmesão ralado, queijo parmesão. É ele que vai dar aquele sabor mais azedinho no seu pão de queijo. Você pode fazer sem? Pode, mas eu gosto de fazer com parmesão, para dar um equilíbrio de sabor aí, vai ficar muito gostoso. Pode colocar mais? Pode colocar para essa medida aqui até 100 gramas de parmesão ralado. Aqui eu só tô colocando 50, tá? E para essa massa, a gente mexe ela. Nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento para bolo, tá, gente? Não é aquele fermento biológico que a gente usa para fazer os nossos salgados assados. Esse daqui é fermento para bolo, uma colher. Esse fermento aqui, ele vai ser responsável para amaciar seu pão de queijo, porque como ele não vai ser assado, ele vai ser frito, nós vamos então deixar ele mais macio. Precisa colocar sal? Depende. Vai depender do sabor que você quer. Testa sua massa antes. Eu não coloquei, porque como eu fiz o meu pão de queijo hoje, eu queria mostrar para vocês, a minha mussarela e meu parmesão, ele já deu um sabor assim bem chegadinho no sal. Então vai depender aí da mussarela que você vai usar, se ela tá chegada no sal, parmesão também, para o seu pão de queijo não ficar salgado, tá? Então aqui eu não vou colocar sal, mas fica a critério de vocês. A receita pede 3 ovos grandes. Eu coloquei aqui, mas os meus ovos, gente, eles não são grandes, eles são médios. Mas eu não vou colocar 4, por quê? Porque eu preciso ver primeiro se ele vai dar o ponto da minha massa. Sempre assim, sempre coloco um pouco para depois você verificar se ele vai dar o ponto. Vamos sovar e vamos ver se vai dar o ponto. Se não der o ponto, a gente acrescenta mais 1, 2 ovos até dar um ponto homogêneo, até a nossa massa ficar no ponto de enrolar, tá bom? E aqui, meus amores, vamos sovar nossa massa. Vamos mexendo para sovar a nossa massa. No começo você vai achar que ela não vai dar o ponto, tá vendo? Porque é assim mesmo. Porque a mussarela tá derretendo, o queijo parmesão aqui ele tá unindo, né? Então, com a maneira que você
vai sovando ela, você vai vendo se a sua massa vai dar um ponto legal aqui, ó. Percebe que não deu ponto, ela ainda tá esfarelada. Lembra que eu falei pra vocês, ó, pode faltar ovo, porque os ovos têm que ser grandes. Então o que a gente faz? Vamos acrescentar mais um para ver se não vai haver necessidade de colocar mais outro. Se houver, tem que colocar, tá, gente? Tem que colocar, porque senão ela não vai dar liga e seu pão de queijo vai ficar pesado aí, meninas. Ó. E aqui é sovar. Vamos levar para a bancada para sovar. Você vai sovando, porque a sua mussarela, gente, ela vai derretendo aqui, tá? Por que você tem que colocar? Ah, Silene, minha massa ficou mole demais. Posso acrescentar mais polvilho? Pode. Pode, vai pegando o polvilho e vai acrescentando na sua massa para ela ficar uma massa firme. Uma massa, não aquela massa dura, tá, meninas? Vai jogando aos pouquinhos, como eu sempre ensino para vocês. Ó, percebe que a mussarela já uniu com o seu polvilho, com o seu parmesão aqui. E ela já tá uma massa boa para você poder enrolar seus pães de queijo. Ó. Meninas, eu vou ligar o fogo aqui enquanto nós vamos preparar nosso pão de queijo. Dicas importantes para vocês. Esse pão de queijo, na hora que você for fritar aqui, a temperatura do óleo não pode estar muito quente. Ele é diferente do nosso salgado. O nosso salgado não. O nosso salgado a gente coloca um palitinho de fósforo, a gente espera esse palito de fósforo acender, não é verdade? E aí, a hora que ele acende, a gente percebe que a temperatura está ótima para a gente poder fritar. Aqui não, meus amores. Aqui, ó, é totalmente diferente. Ele não pode estar com a temperatura muito quente, senão ele vai estourar o seu pão de queijo. Além do mais, meninas e meninos, ele precisa fritar e cozinhar ali por dentro, né? Senão o que vai acontecer? Você vai entregar um salgado aí, vai fazer um pão de queijo que ele vai ficar cru por dentro. E não é esse o nosso intuito, não é verdade? Vamos acender aqui? Já acende. Enquanto isso, que tamanho que vocês devem fazer? Do tamanho, meninas, que vocês querem fazer aí. E precifiquem. Precifiquem a quanto que vai sair. Ó, vamos rechear esse com presunto. Eu coloquei presunto com orégano. A gente vai fazer uma cubinha e rechear ele. Dica importante: o mesmo processo da coxinha você tem que fazer aqui, ó. Tem que sovar ele bonitinho para ele não ficar com partes abertas, porque se você coloca partes abertas aqui, a tendência dele estourar é muito maior. Você pode também estar usando assim, ó, a mussarela em cubinho. Funciona? Funciona. Funciona assim. Mussarela em cubinho. Coloca, fecha e vamos enrolar nosso pão de queijo. Essa massa vocês podem guardar na geladeira? Podem. Podem guardar na geladeira, tá? Não congelada. Ela tem que estar resfriada
no máximo 2 dias, tá, gente? Para você poder guardar ela aí, porque senão ela vai literalmente dissolvendo e você vai perder a qualidade da sua massa e do seu pão de queijo. Pode sim. Pode colocar presunto em cubinho? Pode também. O recheio fica a seu critério. Outra coisa, meninas e meninos, quando vocês forem preparar um recheio úmido, como por exemplo, frango com catupiry, ou uma carne com bechamel, ou um frango com molho de milho, pode colocar? Pode. Só que vocês coloquem eles mais seco, aquele creme mais seco. Não deixa ele muito molhado, porque se você colocar ele muito molhado, pode correr o risco de vazar, porque é massa mole, né? E começar a estourar ali seu pão de queijo. Ó, interessante que vocês sempre façam isso. Modela ele da maneira com que ele não fique rachaduras. Vamos colocar? Gente, o óleo não pode estar quente. Aqui o nosso não dá pra vocês verem, mas ele não tá bom ainda. A gente lembra que eu falei pra vocês? Teste de um salgado, do mesmo jeito pão de queijo. Teste de um pão de queijo. Coloca um ali, deixa ele começar a fritar. E aí, técnica, você vai virando ele. Por que você precisa virar o seu pão de queijo aqui? Do mesmo jeito que acontece com o seu salgado, acontece com o seu pão de queijo. Aquela parte que fica muito colada ali na panela, que aquece muito mais no seu tastinho, a tendência dela é fazer com que as partes mais mole estourem. Fica uma parte branca e uma parte escura, não é interessante. Então, para dourar por completo, assim, douradinho por completo, olha o que eu falei para vocês, tá vendo? Se você não fecha, cria essas pontinhas assim, ó, que vão soltando. E dessa maneira aqui é um perigo para estourar seu pão de queijo. Então, para não acontecer, você vai recheá-lo, apertar bem, como se fosse a sua coxinha, como se você estivesse tirando o ar dele, de maneira, gente, com que a massa de fora adere ao seu recheio dentro. E ó, aqui você gira ele. Gente, começou a fritar. Aqui a gente vai girando o nosso pão de queijo. Outro detalhe importante para vocês é não coloque em grande quantidade aqui dentro. Porque quando você coloca uma grande quantidade, se for na fritadeira elétrica, gente, ela consegue manter a temperatura. Já o tachinho, a panela, a tendência de quando você coloca qualquer coisa para fritar é cair a temperatura do seu óleo. E quando cai a temperatura do seu óleo, o que que acontece? Seu salgado encharca, no caso seu pão de queijo vai encharcar, no caso ele pode demorar mais tempo para dourar e vai então perder o ponto ali e começar a estourar, abrir e rachar. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em fritar em panelas, em tachinhos. Por quê? Porque perde a temperatura. Coloca grande quantidade, abaixa a temperatura do óleo e aí começa a dar problema. E a gente tira ele. Começou a fritar, meninas, ó. A gente vai colocar os outros. Outra coisa, meninas, muito importante, meninas e meninos, olha, tá fritando, não, Gislaine, eu não tenho fritadeira, eu vou fritar no tachinho. Qual que é a espessura? Eu sempre falei para vocês, quanto mais fino for seu tachinho,
a sua panela, melhor é. Por que, Gislene? Porque ele não perde a temperatura, tá? E aqui começou a fritar, a gente começa a girar ele, ó. Fica mais difícil, meninas, deles perder a temperatura aqui, quando o seu tachinho, a sua panela, ela é mais fina. Panela grossa a gente só usa para preparo de massa, recheio de carne e recheio de frango, para não queimar. Aqui não. Aqui a gente usa ela mais fina. E vou falar para vocês, fica delicioso esse pão de queijo, viu? Delicioso mesmo, divino. Nem fala que é pão de queijo frito. Todo mundo acha que é pão de queijo assado. Ó, vamos girar para ele não queimar. Olha só. Cuidado também, tá? Porque ele não vai ficar moreninho. Para ele ficar moreninho, você corre o risco dele estourar. Igual aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Como tem recheio, olha, ele começou a querer abrir. Tá vendo? Então tomem cuidado, porque ele pode estourar. Então aqui, como a gente viu que ele já começou a dourar, o que você faz? Abaixa o seu fogo para você montar seus outros pães de queijo. Meninas, vocês podem guardar essa massa aqui, ó, do jeito que eu preparei para vocês. Colocar num saquinho ou colocar na sua vasilha, tampar e guardar na sua geladeira, no seu resfriador, por 2 dias, para você ir consumindo ela aos poucos, montando seus pães de queijo aos poucos, da maneira que você quer sair. E dicas: quer conquistar clientes? Faça o seguinte: Gislene, mas eu pretendo vender pão de queijo recheado. Consigo? Consegue. Seus clientes ainda não conhecem? Provavelmente não, né? Você vai começar a trabalhar com pão de queijo agora. Então o que você vai fazer? Deixa eu desligar aqui. O que você vai fazer, meninas? Você vai montar pequenas porçõezinhas. Coloca um pão de queijo, 2 pão de queijo, coloca ele menorzinho, coloca num saquinho, como eu já ensinei para vocês. Uma tagzinha, um cartãozinho, mande para o seu cliente. Mostre para ele a novidade. Ó, eu não sei se vocês vão ver, mas olha que delícia. Pão de queijo recheado com mussarela. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar outro com presunto. Ó, pão de queijo recheado com presunto. E dessa maneira aqui, você pode rechear seu pão de queijo e enviar para o seu cliente. Se você quiser montar seus pães de queijo, congelar, montado, tá, meninas? Montado. Não é pão de queijo assim, não, nem a massa assim. Monta ele já preparadinho assim, sem você fritar. Leva num refratário assim, numa forma, congela ele. Depois que ele estiver congelado, você pode colocar em saquinhos, etiquetar, guardar. Todo salgado que você faz, se ele for feito no processo de etiquetagem, embalamento correto, ele dura até 3 meses aí no seu freezer, no seu resfriador. E aí você pode estar tirando porções para poder fritar e vender para o seu cliente. E dessa forma você sempre tem o produto que seu cliente precisa. Sempre, meninas, sempre tem. Então assim, você não precisa esperar que o seu cliente peça para você produzir. Eu ensino vocês a produzirem com antecedência, a terem o produto
tanto resfriado quanto congelado, e sempre que seu cliente pedir, você não perder vendas. Gente, vocês perdem vendas porque vocês não seguem um método. Um método é simples. A maioria dos meus salgadeiros, eles seguem esse método de controle de produção e fatura, não fica sem entregar seus pedidos. Dessa forma, você consegue organizar a sua produção. Você só vai repor o que você precisa. E o pão de queijo também pode ser feito dessa maneira. E assim, quer trabalhar com pão de queijo? Quer oferecer o pão de queijo recheado ou o pão de queijo normal aí na sua lanchonete, no seu estabelecimento? Prepara. Esse é um pão de queijo que não precisa ser escaldado. Colocar leite, colocar água, colocar óleo. Não vai óleo na massa. Por quê? Porque ele já vai ser frito. Por si só, ele já absorve quantidade de óleo na hora de você fritar. A mussarela sua contém óleo, então já contém gordura, né, meninas? Se você colocar óleo, margarina, o que vai acontecer? Vai acontecer que seu pão de queijo ele vai absorver uma quantidade maior de gordura. E pode aí ficar um pão de queijo engordurado. Perceba que, ó, mesmo depois dele frio, olha o que acontece. Está super macio. E derrete na boca. Esse é o mais gostoso. São pão de queijo que derrete na boca e você pode faturar. Mas assim, para você trabalhar, precifiquem. Aqui eu paguei R$5,50 nos 400 gramas do meu polvilho. Paguei mais R$15 da minha mussarela, então foi para R$20. E os recheios, né? Recheio que já tem na minha lanchonete, mas os recheios, querendo ou não, você tem que computar também. E aí, a minha massa, ela rendeu hoje mais cedo, pão de queijo desse tamanho aqui, 27 pães de queijo. Então, você tem que calcular, verificar seu custo, seu gasto, para você ver a que custo você pode estar entregando esse pão de queijo. Acredito eu, Gislene, mas eu quero entregar pão de queijo menor, frito. Posso? Pode, gente. Pode. Você vai fazer porçõezinhas assim, ó, pequenas. E ele vai crescer. Por quê? Porque já tem o próprio fermento aqui que ele vai aumentar a sua massa, vai dar aquela cremosidade na massa, aquela maciez da sua massa. Entendeu? Então o fermento ele faz essa ação aqui no seu pão de queijo. E dá super certo mesmo. Tá bom, meus amores? Dúvidas? Mandem as dúvidas para mim. Quem não está participando da nossa lista de transmissão, manda um oizinho que nós vamos estar respondendo. Ah, Gislene, faz um vídeo para mim preparando o molho bechamel. Faço e mando na lista de transmissão. Gislene, eu quero saber qual que é o tamanho dos seus salgados de R$1. Como você faz para precificar? Faço e mando para o meu pessoal da minha lista de transmissão. Porque são pessoas que estão mais próximas comigo ali no meu dia a dia, o contato é mais perto. Eu acredito que a mensagem chega mais rápido e a gente consegue então resolver um problema diretamente. Porque, gente, nem todo mundo participa das nossas lives. Porque às vezes chega alguém em casa, porque às vezes esqueceu, passou o dia e acabou não lembrando e ficou para trás, esqueceu. E aí, a maneira mais fácil de você conseguir colocar aí em dias, a gente tirar nossas dúvidas, é na nossa lista de transmissão, meus amores. Então, tá esperando o quê? Corre para lá, manda um oizinho, que eu vou te adicionar na nossa lista de transmissão. Meus amores, façam o pão de queijo, testem antes de você oferecer para o seu cliente. Um erro muito fatal dos meus salgadeiros é não testar a receita antes.
E assim, receita, meninas, ela precisa ser testada. Eu ensino a receita passo a passo. Você tem que seguir o passo a passo da receita, a quantidade exata e como que você vai preparar o modo de preparo. Porém, você tem que verificar o sabor, a fritura, o armazenamento, se o seu recheio tá bom, se tá salgado, se não tá, se você precisa acrescentar alguma coisa de diferente para você melhorar o seu salgado. Aí sim, depois que você fez, testou, ficou boa, começa a divulgar seu trabalho. Não perca a oportunidade de lucrar com salgados de baixo custo. Já mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e está mudando a vida de milhares de salgadeiros e salgadeiras por esse Brasil afora. De fato, tem alunas no Nordeste, tem alunas em São Paulo, tem alunas em Rio Grande do Norte, Bahia, Mato Grosso do Sul. Nós estamos repletas de alunos e alunas que estão mudando suas vidas com salgados. E é isso que eu quero, que mudem a sua vida assim como mudou a minha também. Tá bom? Um beijo, vamos ficando por aqui. Dicas, orientações, dúvidas, entre em contato que eu responderei vocês. Beijos, fica com Deus. Quarta-feira nós temos live de perguntas e respostas e é lá onde que você vai tirar todas as suas dúvidas. É lá que você vai descobrir por que o método de controle de produção é tão eficaz para você sempre ter o salgado disponível para o seu cliente. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e vamos se falando, meus salgadeiros e minhas salgadeiras de sucesso.